Olá pessoal, meu nome é Elcio, estamos aqui de volta estudando a uso capião. Nesse vídeo eu vou falar de algumas dicas sobre a uso capião. Dicas sobre a uso capião, várias dicas. Primeira, a uso capião pode ser arguída em sede de defesa. A uso capião pode ser arguída em sede de defesa. Súmula 237 do STF, do Supremo Tribunal Federal, uma súmula muito antiga. O que é isso? Eu ajuizo uma ação contra alguém, uma reivindicatória ou uma reintegração de posse. Uma ação que tenha por objetivo recuperar a posse do imóvel. E o réu já completou os requisitos da uso capião. Qualquer uma das modalidades que a gente ensinou aqui, que a gente aprendeu aqui. O que o réu pode fazer na contestação da reivindicatória? Usar esses argumentos, que ele já usucapiou, que ele já completou os requisitos da usucapião, lembrar o juiz que a usucapião é uma forma originária de aquisição da propriedade e evitar o êxito do Elcio, fazer com que a ação reivindicatória ou a reintegração de posse seja julgada improcedente. Repito, a usucapião pode ser arguída como matéria de defesa. Segunda dica. Súmula 391 do STF. Súmula 391 do STF. O confinante certo deve ser citado pessoalmente na ação de usucapião. O que é isso? Quem são os réus da usucapião? O primeiro réu é a pessoa em nome de quem está registrado o imóvel. Mas forma-se um litisconsórcio na usucapião, porque também são réus todos aqueles que fazem divisa com o imóvel usucapiendo. E cada um desses confinantes tem que ser citado pessoalmente. E lembrando, a usucapião é a ação que versa sobre o direito real. Assim, os cônjuges, ou se alguém viver em união estável, também devem ser citados pessoalmente. Súmula 391 do STF. Terceira dica. Súmula 263 do STF. Súmula 263 do STF. O possuidor deve ser citado pessoalmente para a ação de usucapião. O que é isso, professor? Você usucapiou um imóvel, desocupou. Depois você ajuiza o usucapião e tem outra pessoa lá. Essa outra pessoa lá tem que ser citado pessoalmente na ação de usucapião que você ajuizou. Repetindo, você usucapia um imóvel, sai, ocupa outro, descobre que usucapiou aquele anterior, ajuiza o usucapião, você tem que citar pessoalmente se tiver um novo possuidor lá. Mais uma dica, súmula 11 do STJ, súmula 11 do STJ. Se a União for interessada na ação de usucapião, se a União, para quem eu advogo, foi interessada na ação de usucapião, não afasta, só por isso, o foro do domicílio do imóvel, ou melhor, o foro onde o imóvel está situado. Então a gente sabe que quando a União participa de qualquer processo, há um deslocamento de competência. Sai da Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal. Se é usucapião, não. O simples fato da União intervir, não necessariamente para falar que a usucapião é inviável, mas é só para defender interesses da União, como por exemplo, junto a rodovias, não se desloca a competência, permanece na Justiça Estadual. Mais uma dica, enunciado 87 do CJF, enunciado 87 do CJF. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo. Vale dizer, a gente sabe que quem não registra não é dono. Mas a promessa de compra e venda, assim como a escritura por força do artigo 108, também deve ser compreendida como um título translativo. Portanto, a promessa de compra e venda tem na jurisprudência e na doutrina cada dia maior valoração jurídica. A promessa de compra e venda também deve ser considerada um título translativo. E quando eu lecionei a usucapião ordinário, eu falei isso. Olha, a promessa de compra e venda deve ser considerada um justo título para efeitos da usucapião ordinária.
Mais dica, enunciado 497 do CJF, enunciado 497 do CJF. O prazo da usucapião pode ser completado no curso do processo. O prazo da usucapião pode ser completado no curso do processo. O que é isso? Eu vou ajuizar uma usucapião extraordinária. Eu sei que eu preciso de 15 anos de posse mansa pacífica ininterrupta com animus domini. Eu sei que eu não terei nenhum óbice por parte de ninguém, mas eu sei também que uma ação de usucapião demora anos e anos para transitar em julgado. Anos e anos para transitar em julgado. Se você que está me assistindo é advogado, cobre caro para ajuizar uma ação de usucapião. Na via judicial. Na via extrajudicial costuma ser mais rápido, mas na via judicial é muito demorada, né? Por vários motivos. O que eu faço? Como eu sei que a ação vai demorar 3, 5 anos para transitar em julgado, eu, antes de completar o requisito temporal, antes dos 15 anos, eu já ajuizo a ação de usucapião. À medida que ela for tramitando, eu posso completar o requisito temporal. Enunciado 497. Isso é perigoso. Por quê? Se você ajuiza a usucapião, alguém é citado, e esse alguém, que pode ser pessoa em nome de quem está registrado o imóvel, ou os confinantes, ou um terceiro interessado qualquer, é alertado e manifesta sua oposição, o prazo se interrompe. Por quê? Porque eu disse que a posse do usucapiente tem que ser mansa e pacífica. Se alguém, qualquer pessoa, manifesta contrariedade ao usucapião, o prazo é interrompido. Mas o enunciado 497 do CJF permite que o prazo seja completado no curso do processo. Algumas dicas sobre a usucapião familiar do artigo 1240, letra A. Algumas dicas. Existem vários enunciados do CJF, 498, 500, 501, 502, vários enunciados do CJF que tentam explicar o usucapião familiar. Eu chamo a atenção para o enunciado 496, que diz que você pode ajuizar, perdão, falei errado. Eu chamo a atenção para o enunciado 498 a 502, que dizem que o termo abandono, ele deve ser compreendido como algo repugnante por parte do cônjuge. Então, abandono deve ser interpretado como alguém que quis deixar a família de lado. Ao invés de promover uma ação de divórcio, ao invés de tentar se conciliar, simplesmente fugiu do lar. Esses enunciados, 498 a 502, merecem estudo por parte de vocês. Mais dicas. Enunciado 86. Enunciado 86. O enunciado 86 eu já falei sobre ele quando eu lecionei a usucapião ordinária e repito agora. Esse enunciado 86 diz que a expressão justo título do artigo 1242 da usucapião ordinária deve ser compreendido como qualquer documento que pode ser levado a registro. A gente sabe que a escritura pública é o documento por excelência que pode ser levado a registro, mas existem vários outros. A carta de arrematação, a partilha do divórcio, a partilha do inventário, a sentença do juízo divisório, o contrato particular de promessa de compra e venda. Então, a expressão justo título para usucapião ordinária deve ter uma compreensão mais extensa possível. Mais dicas. Enunciado 85 e enunciado 314 do CJF. Enunciados 85 e 314. Também já falei sobre eles e repito agora. É possível usucapir apartamento na modalidade especial? É possível usucapir lote? Qualquer imóvel urbano? Desde que não extrapole a 250 metros quadrados. Se tem 251 metros quadrados, não pode renunciar. Não pode renunciar. Se o apartamento tem 251 metros quadrados, não pode renunciar a 1 metro quadrado. Tem que ser no máximo 250 metros quadrados. E em apartamentos, deve apenas ser a parte que nós chamamos do próprio apartamento e não somar as partes de uso comum. Garagem, escadaria, elevador. Os 250 metros quadrados
devem estar adstritos à posse exclusiva do uso capiente. Enunciado 569, mais uma dica, enunciado 569 do CJF. Esse enunciado 569 é um enunciado complicado que diz o seguinte, eu vou explicar por que ele é complicado. Eu ajuizo uma reivindicatória contra alguém. Esse alguém utiliza da súmula do STF 237 para falar assim, olha, a reivindicatória, seu juiz, tem que ser julgada improcedente, porque eu uso capi. A pergunta que se posta na doutrina e na jurisprudência é, na sentença que julgou improcedente a reivindicatória, essa sentença pode ser levada a registro para fins da aquisição da propriedade imobiliária pelo réu? Vou repetir a pergunta. Eu ajuizo uma ação reivindicatória. O réu utiliza uso capião em sede de defesa. A ação reivindicatória é julgada improcedente, porque o juiz declara que o réu completou os requisitos da uso capião. Pergunta-se, a sentença que julgou improcedente a uso capião, julgou improcedente a reivindicatória, declarando que o réu cumpriu os requisitos da uso capião, pode ser levada a registro em favor do réu? Ou seja, o réu uso capiu? A regra é que não, Nas modalidades especiais, a resposta é sim, porque tanto o Estatuto da Cidade quanto a Lei 6969, Estatuto da Cidade para modalidade especial urbana e Lei 6969 para modalidade especial rural, elas dizem que sim. Todavia, o enunciado 569 do STJ diz: a uso capião como matéria de defesa prescinde, dispensa do ajuizamento da ação de uso capião, visto que, nessa hipótese, o uso capiente já é o titular do imóvel de registro, titular do imóvel no registro. Cuidado, esse enunciado, ele não é pacífico na doutrina, enunciado é simplesmente doutrina, mas enunciado é doutrina respeitável, ok? Enunciado 317, importantíssimo, já caiu em prova de promotor de justiça, importantíssimo. Nós sabemos que, por força do artigo 1244 do Código Civil, existem dois institutos muito importantes: accessio possessionis e successio possessionis. Accessio possessionis e successio possessionis. O que é accessio possessionis? É a possibilidade de mais de uma pessoa somar prazos para cumprir o requisito temporal da uso capião. Como assim? Explico. Eu fiquei 10 anos no imóvel, saí do imóvel e transferi a posse para Juliana. Juliana ficou mais 6 anos no imóvel, desde que as posses sejam mansas, pacíficas e ininterruptas com ânimos domini, ela pode juntar os meus 10 anos mais os 6 anos dela, juntar os dois prazos e completar o requisito de 15 anos da uso capião extraordinária. Repito, a accessio possessionis permite somar prazos de posse para completar o requisito da uso capião entre pessoas vivas. E a successio possessionis é a mesma coisa, só que uma pessoa morreu. Por exemplo, eu fico 13 anos no imóvel, com posse mansa, pacífica e ininterrupta com ânimos domini. Morro. Meu filho herda a posse. Com mais 2 anos, ele completa os 15 anos. Vai ter 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta com ânimos domini. Porque quando eu morri, eu transferi a posse para ele. E eu transferindo a posse para ele, ele soma o prazo via sucessão e completa o requisito da uso capião. Muito bem, repito, accessio possessionis e successio possessionis, previsto no artigo 1244, é a possibilidade de se somar prazos para efeitos da uso capião. A accessio possessionis entre pessoas vivas e a successio possessionis entre uma pessoa que morreu e os herdeiros da posse.
Cuidado, muito cuidado. O enunciado 317 e boa parte da doutrina diz que não se aplica acessio possessiones e successio possessiones, não é possível acessio possessiones e successio possessiones nas modalidades especiais. Nas modalidades especiais, urbana, rural e conjugal, não pode somar prazos entre pessoas diferentes. Vale dizer, os 5 anos da especial rural, os 5 anos da especial urbana apenas e tão somente do uso capiente. Ele não pode somar prazos de posses de outras pessoas. Ele não pode somar posses de outras pessoas. Ok? Então aí algumas dicas de uso capião para que você fique atento aos enunciados, às súmulas. São várias súmulas, vários enunciados que são importantíssimos para a compreensão do tema uso capião. Ok? Um grande abraço, tudo de bom.